Olá, tá tudo bem contigo, a sua família? Eu espero que sim, dentro do possível. Tá tudo bem conosco, graça e paz, nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Luiz Fernando e nós vamos estar meditando na palavra de Deus. Mas antes, deixe o seu comentário, o like e divulgue o conteúdo do nosso canal. Imagina só ser acusado de algum crime. Se a pessoa for inocente, não há infelicidade maior. Mas é uma marca que de fato causa tristeza na vida daqueles que sentem arrependimento diante de algo que cometeu dentro desse sentido. Pode ser que alguém assassinou outra pessoa, ou roubou, defraudou, ou foi corrupta. Tudo isso pode ser favorável a um crime. Mas eu queria que você pensasse o seguinte comigo. Imagina se Deus ele nos acusasse dentro desse sentido. Você já parou para pensar nisso? Talvez você que é um bom pai de família, você que é uma ótima mãe, você que paga as suas contas, você que contribui com a sociedade, você que faz a diferença, você que tem a sua religião, você que tem as suas práticas de caridade, você que vive como manda o figurino. Apesar de tudo, você bem sabe, eu vou dizer sim, nós somos pecadores e falhos. E o que a palavra do Senhor ela tem para nos dizer dentro dessas ilustrações que eu aqui transmiti para você? Quero compartilhar um texto que está no livro do profeta Jeremias. Preste bem atenção, no capítulo 2, versículo 36. O meu povo tem dois crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram para si cisternas próprias que não retêm água, são rachadas. Mais uma vez, o Senhor estava alertando o seu povo sobre o tipo de vida que eles estavam levando. Deus é o manancial de águas da vida, ou seja, onde que nós podemos saciar a nossa sede o tempo todo. É lá que nós encontramos contentamento para a nossa alma. Mas, contudo, infelizmente, nós somos pessoas que acabam se inclinando para outras coisas que tomam o lugar do Senhor na nossa vida. Aquele que nos amou, aquele que nos libertou, aquele que tem nos guiado, aquele que tem nos assessorado como um pastor faz com o seu rebanho. Era isso que Deus ele queria dizer através do profeta Jeremias, rapidamente te dizendo. E para alertar o povo, ele foi bem enfático. Ele foi duro e chamou a atenção dos israelitas dizendo: vocês têm dois crimes. Primeiro, vocês me abandonaram. Segundo, vocês cavaram cisternas para si e deixaram de se conectar, ter acesso à fonte inesgotável da água da vida que sou eu. Então isso serve para nós, porque diante de um mundo materialista, diante de tantas coisas que nos assedeiam o pecado, às vezes são lutas, adversidades, percebemos o tempo passar, as coisas começam a mexer com o nosso coração, de repente tudo não está avançando como deveria ser, percebemos que a nossa vida, de certa maneira, assim, ela está atrasada, as oportunidades não chegam, os nossos filhos, eles não têm acesso assim, coisas de primeira, no sentido de educação, isso, aquilo, e ficamos mexidos, apesar da nossa fé. E aí, contudo, nós começamos a criar sistemas para poder realmente nos assessorar, uma rede de facilidades ou planos para que possamos estar realmente seguros diante de qualquer eventualidade. Mas se nós não tomarmos cuidado, isso acaba tomando o lugar de Deus na nossa vida. O abandonamos, o deixamos. Nós não o amamos acima de qualquer outra coisa, sem reservas. Nós não o buscamos em primeiro lugar. Passamos agora a ter outras prioridades. E a partir daí, nós nos contentamos, ou seja, nós acabamos que colocamos a nossa vida, o nosso bem-estar, imaginamos que a eternidade não existe, que as coisas aqui elas vão nos satisfazer e trocamos o Senhor por cisternas rachadas, coisas que nós fazemos e com o tempo pode até secar. Então, se de repente você sente que o seu coração se desviou, você sabe que os seus pés têm caminhado
fora das veredas daquilo que Deus tem para a sua vida. Se você percebeu que a sua estrada tomou um rumo diferente, é hora de voltar. Quero aqui fazer menção, abre aspas e fecha, sobre uma frase que Joel Banner ele diz no seu livro O Peregrino: não há garantia fora do caminho. Com tudo que podemos possuir, nos tornar ou ser, uma coisa é certa: a única garantia que temos nesse mundo incerto é só da salvação, essa é irrevogável. Se você colocou a sua vida diante do Senhor Jesus Cristo, se você abriu o coração para Ele, pediu perdão pelos seus erros, se Ele é o seu Senhor, seu único suficiente Salvador, está garantido. Nada e nem ninguém pode separar do amor que está nele, que na cruz foi realmente demonstrado por nós. Mas fora disso, nós estamos num mundo atribulado, num mundo que a qualquer momento pode mudar. Então, se você percebeu que está à mercê do seu coração, se você tem agora sido direcionado por outros ventos, se você deixou as suas atitudes te levar, volte. Volte. Redime-se com o Senhor. Ele é quem nos justifica. Todos nós estávamos nessa mesma situação. Éramos assim. E Ele é rico em misericórdia para todos aqueles que o buscam. Ele não resiste um coração aquebrantado. Então esse é o seu momento, porque o Espírito Santo ele tem essa mesma natureza daquele que nos salvou, que é Jesus, o nosso Senhor, Deus conosco. Ele é quem nos leva até o Senhor. Quando nós somos selados, transformados, é Ele que guia os nossos passos voluntariamente. Por mais que realmente às vezes fugimos do prumo, Ele nos convence, Ele nos faz voltar, e é isso que está acontecendo com você. É o que houve com Filipe sobre as dúvidas do eunuco, quando estava lendo sobre o profeta Isaías, o profeta messiânico, e ele explicou para Filipe sobre aquilo que ele estava lendo. Então Deus explica para você, fala o seu coração sobre as Escrituras, e é elas que têm vida eterna porque elas falam de Jesus. E por fim, lá no livro de Apocalipse diz que o Cordeiro mesmo nos guiará à fonte das águas da vida. Você não pode ficar de fora dessa. É o Cordeiro que está nos conduzindo. É o Senhor ressurreto que ressurgiu entre os mortos que vai nos levar para esse lugar. Então nós não podemos perder a direção, não podemos sair do foco, não podemos deixar a nossa fé murchar, o nosso amor não pode apagar. Então que essa palavra ela possa acender no seu coração e que ela possa realmente te abençoar, lembrando que só Deus e ninguém mais pode saciar o seu coração completamente. Deus abençoe, falou, até a próxima, tchau!